para que esse ano possa ser, de fato, assim, um ano das possibilidades de Deus para você, como a gente refletiu sobre isso no nosso domingo passado, quando a gente pensou o que Deus acha que é possível para você. E aí a gente pode viver isso que Deus acha que é possível para você. E aí, semana passada, a gente, pensando sobre essa questão do que é possível, o que você acredita que é possível para a sua vida, o que Deus acredita que é possível para a sua vida. Então, refletimos sobre isso, a gente viu que se a gente não acredita que alguma coisa é possível, a gente já está certo. De fato, aquilo não vai acontecer, porque se você acha que não vai dar, óbvio que não vai dar, porque você não vai fazer nada para que aquilo aconteça. Mas quando você acredita em algumas coisas possíveis para a sua vida, você coloca aquilo em prática, se aquilo é possível, acaba acontecendo. E o melhor de tudo é que a gente pôde pensar na semana passada que tem coisas que Deus acha que é possível para a vida da gente esse ano. Que Deus tem a expectativa, que Deus tem o sonho, que Deus tem o desejo que aconteça na vida da gente. A gente viu que isso está muito relacionado com a questão do fruto do Espírito. Quando a gente fala sobre possibilidades, e a gente pensa a respeito disso, existe um elemento muito importante, que é o elemento que pode fazer com que tudo isso seja possível, que faça com que as coisas possam de fato acontecer. Esse elemento é a fé. Não tem como a gente viver a vida cristã sem fé. Não tem como a gente, de alguma maneira, acessar Deus sem fé. Não tem como a gente entender as coisas de Deus sem fé. Não tem como a gente colocar em prática as coisas que a gente aprende a respeito de Deus se a gente não tem fé. E fé é difícil de definir, principalmente porque hoje nós temos várias maneiras de enxergar a religião. A gente não tem uma maneira só de ver isso. E mesmo que a gente seja cristão, mesmo que a nossa profissão de fé seja uma profissão de fé cristã, nós temos o sincretismo religioso, ou seja, a influência que outras religiões, outras cosmovisões que se dizem cristãs também, e aí o espiritismo, o budismo, sei lá mais o que, essas outras filosofias tipo de confissão positiva, etc. Todas essas coisas, elas vão trazendo elementos para a gente que a gente soma na maneira como a gente enxerga a vida, na maneira como a gente enxerga a própria questão da fé. Isso dificulta para a gente definir o que é fé. Porque a gente recebe uma carga muito grande de informação. E boa parte dessa informação que a gente recebe, ela é interessante. De alguma maneira, ela comunica com a gente, ou ela mexe com a gente, ou ela desperta na gente assim, pode ser que isso aí mesmo seja verdade. E faz com que a gente some ao que a gente já acredita a respeito de fé, essas outras informações que a gente vai recebendo. Então, se eu pedir para vocês definirem fé de uma maneira pessoal sua, né? Não, cita o versículo que fala sobre fé. Aí beleza, a gente pode citar, daqui a pouco a gente vai citar ele aqui, mas se eu pedisse você para falar da sua cabeça o que você acha a respeito de fé, provavelmente nós teríamos assim, sei lá, umas 10 definições diferentes aqui, talvez até contraditórias, se a gente fosse analisar exatamente o que a gente está dizendo sobre fé. Nós temos no dicionário, uma das definições de fé que a gente pode encontrar é a seguinte: fé seria adesão a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade. Olha que interessante a maneira como o dicionário vai construir fé. Que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, apesar de não poder provar, pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. Eu achei interessante essa definição de fé, porque se a gente olhar para ela com bastante cuidado, parece que ela chama a pessoa que tem fé de boba, de tipo inocente, ingênua, né? Tadinho, tem fé, né? É como se fé
fosse alguma coisa para pessoas fracas ou frágeis, ou fé fosse alguma coisa para pessoas ignorantes, ou alguma coisa nesse sentido, porque, de fato, a ideia como o nosso mundo está tentando positivar a ideia de fé, principalmente por conta das questões científicas, é que, de fato, fé é uma coisa para as pessoas que desistiram de buscar conhecer alguma coisa. Eu achei uma escultura muito interessante, que é uma escultura que é chamada de Apologia da Fé, que ela representa a fé, que foi esculpida no século 1700, ou século XVI, por um sujeito chamado Carmona, italiano, que ele, a hora que ele vai definir o que é fé, ele cria uma escultura muito bem criada, por sinal, porque o cara conseguiu fazer parecer um véu no rosto da pessoa. A ideia que ele colocou por trás dessa escultura é que é impossível você conhecer alguma coisa diretamente pelas suas evidências. Por isso que você precisaria ter fé. Por isso que você precisaria, de alguma maneira, construir para você uma crença baseada em sabe-se lá o quê, ou simplesmente na sua convicção, sem você ter clareza a respeito daquilo que você acredita. E aí a gente vai recebendo esse tipo de influência também. A gente vai recebendo esse tipo de informação também. A gente vai construindo esse tipo de coisa para a gente também. E isso vai fazendo com que, às vezes, a gente tenha uma relação complexa com a nossa própria fé. Porque, por um lado, a gente sabe que a gente precisa viver aquilo, a gente sabe que precisa ter, a gente sabe que precisa... Mas exatamente o que a gente precisa viver? Exatamente o que precisa acontecer? Ou como que isso, de alguma maneira, pode ser construído a partir da fé pessoal que a gente tem? Outras definições interessantes que a gente vai ter sobre fé, quando a gente vai estudar teologia, ou talvez livros não teológicos em si, mas livros cristãos que tentam falar alguma coisa sobre fé, elas são muitas vezes contraditórias entre elas. E eu achei interessante, porque quando eu estava fazendo a pesquisa, e eu joguei lá no Google para poder ver algumas falas, algumas ideias sobre fé e etc. E aí, assim... uma embaixo da outra, exatamente uma embaixo da outra, já aparecia na primeira página, duas definições são completamente contrárias entre si, tiradas de escritores cristãos, de teólogos, de ideias, de pessoas que estavam querendo tirar aquilo da Bíblia. Uma vai nesse sentido aqui, a ideia de que a dúvida é a principal inimiga da fé. Esse é um polo a respeito da fé. Você não pode ter dúvida. Se você tem fé, você não pode ter dúvida. Você não pode ter questionamento. Você não pode, talvez, não acreditar em alguma coisa. Você tem que ter certeza absoluta, porque a fé é certeza absoluta. É você chegar e acreditar e se jogar com tudo aquilo e mergulhar e etc. Esse é um polo a respeito da fé, uma maneira de se enxergar a fé. O outro polo a respeito da fé, que estava logo embaixo disso, é a dúvida anda de mãos dadas com a fé. A dúvida está de mãos dadas com a fé. E esse é um outro polo da teologia, que cabe dúvida na fé, que a dúvida é parte da construção da fé. Aqui não tem como você ter certeza absoluta sobre as coisas, e aí está tudo bem, porque você pode ter uma fé que duvida. Tem, inclusive, essa frase cunhada a respeito da fé. O que seria uma fé autêntica? O que seria uma fé genuína? Certeza absoluta ou uma fé que duvida? Quando a gente vai avançando mais, a gente tem outras maneiras de enxergar a questão da fé também, que ficou muito popularizada nesse livro, O Segredo, tem um filmezinho, um documentário, sei lá o quê, a respeito dele também, que é a ideia de que fé é quando você consegue, de alguma maneira, concretizar no mundo material, no mundo físico, aquilo que você acredita muito e você busca de algum lugar, do metafísico, das energias, do além, do mundo espiritual, de Deus, sei lá de onde, mas é essa ideia de que a fé é um pensamento positivo muito forte.
E se você acreditar com muita força, você obriga Deus, ou o universo, ou o cosmos, ou o que quer que seja, você obriga essa força superior a fazer aquilo que você quer. Então basta você acreditar bastante, basta você direcionar a sua mente para isso com todas as suas forças, e aí você tem uma fé, e aí as coisas vão acontecer na sua vida. A Bíblia tem uma definição sobre fé, uma definição formal, ou uma definição mais teológica, assim, a respeito de fé, que a gente encontra lá em Hebreus capítulo 11. O capítulo 11 inteiro de Hebreus vai falar a respeito de fé, mas a gente tem esses dois versículos aqui que eles são interessantes, porque olha só como é que o autor de Hebreus ele vai definir. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. A definição bíblica de fé, ela é muito mais próxima de certeza do que de dúvida. Ela é muito mais próxima de convicções, ela é muito mais próxima de garantias do que de dúvidas, do que de você ter uma fé que duvida, uma fé que anda de mãos dadas com as dúvidas. Inclusive, a gente precisa tomar cuidado com essas definições, porque a gente tem as definições, e esse da fé que duvida, um dos autores que coloca isso é o John Ortberg, que é um cara bom, é um teólogo bacana, importante, não sei o quê. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes a gente caminha para essas coisas, porque elas têm uma linguagem um pouco mais bonita, mais bem construída, ou filosófica, ou não sei o quê, não simples. E às vezes a gente foge do simples e faz com que a gente tente caminhar para isso. Mas a definição de fé de Hebreus, ela não é uma definição de uma fé cega, de uma ideia de que você simplesmente acredita em alguma coisa por acreditar. Porque quando ele fala que é a certeza daquilo que esperamos, ele está falando de coisas que ele sabia que ia acontecer. E quando a gente pensa a respeito do autor de Hebreus, e ele está falando a respeito de Jesus, nós estamos falando de pessoas que viram Jesus, que conviveram com Jesus, que ouviram da boca de Jesus algumas promessas, algumas coisas, algumas certezas, algumas garantias, e que para eles a fé não era simplesmente acreditar numa coisa, não. Eles estavam aguardando alguma coisa que com certeza iria acontecer, e viviam a vida deles baseado naquilo que eles estavam aguardando. Agora, essa definição ainda assim pode ser muito filosófica, ela pode ser muito, teológica, ela pode ser uma definição muito construída que a gente corre o risco de ter dificuldade de trazer isso para a nossa vida pessoal, trazer isso para, e na prática, como é que eu vivo esse negócio? E no dia a dia, e como é que isso é construído? Como é que isso acontece na minha vida? Então, eu acho que é interessante histórias. Por isso que histórias são importantes. Porque as histórias, elas conseguem conectar para a gente essas ideias, que às vezes podem ficar só nas ideias, com coisas que a gente vive no nosso dia a dia. E quando a gente pensa a respeito de fé, é óbvio que na Bíblia a gente vai encontrar um monte de histórias de fé. Porque a Bíblia é basicamente um livro para tentar estimular a nossa fé, para tentar construir, para tentar edificar a nossa fé. Então, as histórias que são colocadas lá, as escolhas que foram feitas, o direcionamento que Deus deu, eram de histórias para poder construir na fé da gente. E a gente tem uma história em particular que pode ajudar muito a gente nisso. Jesus um dia estava com seus discípulos, ele já tinha iniciado o seu ministério, talvez ele já estava passando da metade do seu ministério, talvez já mais ou menos 2 anos de caminhada, onde ele já tinha feito um monte de milagre, onde ele já tinha ressuscitado gente, onde ele já tinha pregado uma série de pregações. E Jesus, como todo ser humano, cansava. Ele andava para cima e para baixo, falava, ouvia as pessoas, aconselhava as pessoas e cansava. E aí, por incrível que pareça, Jesus tirava férias. Jesus, ele saía
do meio das pessoas, ele se recolhia, às vezes, em alguns lugares, para poder descansar. E tem um lugar que Jesus resolve tirar férias, que para o mundo da época era mais ou menos, como se a gente pudesse ir para o Caribe. Era um lugar de praias bonitas, bacanas, eram cidades ricas, regiões assim, nobres. Que eu acredito que Jesus escolhe esse lugar porque ele acreditava, ele pensava que talvez nunca ele ia encontrar alguém que ele conhecia naquele lugar. Ele deve ter pensado assim, eu vou procurar um local que ninguém vai me reconhecer, fora de Israel, no meio dos não-judeus, dos gregos, dos gentios, de pessoas que não estão esperando um Messias, que não estão achando que o Messias vai chegar a qualquer momento. E Jesus normalmente andava ou com o fariseu, os ricos que Jesus andava eram os fariseus, que não frequentavam essas praias mundanas lá do pessoal não judeu, ou ele andava com gente comum, gente mais pobre, gente que não tinha condição de ir para esse lugar. Jesus resolve ir para a região de Tiro e Sidom, que fica no atual Líbano. Quando Jesus chega nesse lugar, junto com seus discípulos, expectativa de descansar um pouco, de ficar um pouco mais tranquilo, ele encontra uma pessoa lá, que conhecia ele. Alguém que sabia tudo sobre a vida dele. Alguém que estava, de alguma maneira, não se sabe exatamente como, acompanhando a vida de Jesus. Ele encontra uma mulher, e aí a história desse encontro de Jesus com a mulher é uma história que vai ajudar a gente a pensar a respeito da nossa fé, porque no final da história, Jesus faz essa afirmação para essa mulher. Ele vira para ela e fala assim, mulher, grande é a sua fé. E nós temos bem poucas pessoas na Bíblia que Jesus fez esse tipo de afirmação. Bem poucas pessoas Jesus fez esse tipo de elogio. E olha que Jesus, pelas coisas que a gente observa dele, era alguém que devia gostar de elogiar as pessoas. E é interessante porque Jesus ele não fez esse elogio nenhuma vez para os discípulos dele. Nenhuma vez ele conseguiu assim, ele falou, agora eu vou conseguir fazer esse elogio. Não conseguia. Normalmente Jesus fazia esse elogio para pessoas mais improváveis possíveis. Agora, para Jesus chegar nesse elogio para essa mulher, teve um caminho. A coisa não aconteceu assim do nada. Ela não estava já com toda essa bola quando chegou com Jesus. E aí a história do encontro de Jesus com essa mulher na praia, nas férias de Jesus, é uma história que pode ajudar a gente a pensar a respeito da nossa fé. Quais elementos, ou como a gente pode construir uma fé forte, uma grande fé, como a fé dessa mulher? O que a gente pode, ou que caminho a gente pode percorrer, ou talvez, e talvez essa seria a melhor maneira da gente entrar nessa história, que caminho você já está percorrendo e às vezes não sabe, e às vezes não se deu conta, e às vezes ainda não percebeu que já é um caminho de construção de uma grande fé na sua vida, e que se de repente você se dá conta, você vai conseguir acelerar esse processo como a mulher conseguiu. Então lá em Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21, a gente tem essa história que é uma história curiosa, extremamente inusitada. Saindo daquele lugar, que era o lugar que Jesus estava trabalhando antes, fazendo o ministério dele antes, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Praia, vento gostoso, coisa bacana, descansar, comer. Jesus gostava de comer, gostava de beber, gostava de festa. Ele diz isso dele mesmo. Acho que a expectativa dele lá era essa aí. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi. Eu acho que quando ela gritou Senhor, Jesus ainda podia ter pensado, Senhor, é qualquer um, né? Está chamando aí alguém, filho de Davi não tem outro. Deve ter arrepiado a espinha de Jesus nesse momento. Tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Os detalhes que Mateus e Marcos contam essa história também, ele dá outros detalhes para a gente. Quando eles ressaltam que essa mulher era uma mulher
cananeia, natural de Tiro e Sidom. A Marcos fala que ela era fenícia e que ela era grega. Então, assim, você junta tudo o que um judeu não é. Tudo o que um judeu não é. Ele não é cananeu, ele não é grego, ele não é de Tiro e Sidom, ele não é fenício. E alguns desses termos são, inclusive, hostis aos judeus. Era como se falasse um palestino hoje, um árabe hoje, dentro do conceito do judeu lá. Quando eles trazem esse tipo de conceito para a gente, eles estão querendo apontar para a gente assim: não seria normal que uma pessoa com essa nacionalidade, que tivesse nascido nesse lugar, que tivesse vivido a sua vida inteira nesse lugar, usasse esse título aqui, Filho de Davi. Porque Filho de Davi é um título messiânico. Filho de Davi é um título que só os judeus entendiam o significado dele. Era um título muito específico. Filho de Davi era uma expressão que normalmente os fariseus usavam nos seus escritos quando eles iam falar a respeito do Messias. Era um termo que só quem frequentava a sinagoga na época conhecia. Seria um evangeliquez para a época assim, muito forte. Só pessoas habituadas a frequentar a igreja iriam entender essa ideia. Então isso aqui já começa a mostrar para a gente uma característica interessante na construção da fé dessa mulher. Porque que no final ela vai ter uma grande fé. Ela tinha conhecimento. E olha que interessante, gente, o oposto de tudo aquilo que às vezes a gente acha ou escuta a respeito de fé, que fé é você acreditar sem evidência, você não sei o quê. A fé, ela começa com conhecimento. Não tem como a gente ter uma fé genuína, uma fé grande, se a gente não tem conhecimento. Fé não é uma coisa para pessoas ignorantes. Fé não é uma coisa para pessoas que não pensam. Fé não é uma coisa para pessoas que estão querendo que a vida vá seguindo aí o curso e eu vou acreditando e as coisas vão dar certo. Fé começa com conhecimento. A gente não tem como saber da onde essa mulher tirou essa informação. Mas o que a gente vai descobrir é que, de alguma maneira, essa mulher estudou para o dia que ela encontrou com Jesus, que era uma situação improvável, talvez isso nunca iria acontecer, mas ela sabia quem era Jesus e como ela deveria falar com ele, como ela deveria se referir a ele, que tipo de nome ela deveria utilizar para chamar a atenção dele. Conhecimento. Não tem como ter fé sem conhecimento. Não tem como a gente ter fé se a gente não partir do conhecimento da palavra e das promessas de Deus para a vida da gente. E é isso que o autor de Hebreus estava falando na definição dele. A fé é a certeza das coisas que a gente espera. Espera por quê? Porque a gente buscou conhecimento daquilo ali. A gente estudou sobre aquilo ali. A gente ouviu Jesus falar sobre aquilo ali com a gente. A gente descobriu o que Deus pensa a respeito daquele assunto. A gente foi atrás para entender, para aprofundar. E aí, juntando todas essas coisas, a gente espera alguma coisa. Aí a gente aguarda que alguma coisa vai acontecer a partir disso aí. E a história continua. E ela vai continuando de uma maneira muito, muito inusitada. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. A mulher vem atrás, fala: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Conta para ele o problema dela. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito com isso. Não é só um problema assim, normal, é um problema grave, é um problema sério. E Jesus não lhe responde palavra. Jesus silencia. Jesus não olha para ela. Ela está vindo e Jesus está indo fazer aquilo que ele estava, sei lá, querendo fazer naquela hora, naquele momento lá. Nem uma palavra. E tem uma pintura que eu acho muito interessante, que ela expressa muito bem essa cena inicial. Silêncio. Jesus parece que está ignorando a mulher.
Parece que ele não se importa com a mulher, com aquilo que a mulher está falando, com aquilo que a mulher está dizendo para ele. E uma coisa interessante que a gente vai aprender daqui, e tem vários outros textos da Bíblia, obviamente, mas esse texto aqui, porque é história, é que Deus ele usa o silêncio para construir na nossa fé. Deus às vezes se cala para construir na nossa fé. Tem um texto do século XVIII, escrito por um pai da espiritualidade chamado João da Cruz, e ele escreve esse texto chamado de A Noite Escura da Alma. E ele vai falar sobre momentos da vida, da caminhada de fé, da caminhada cristã, da nossa caminhada com Deus, que parece que Deus está ausente, que parece que Deus sumiu. E ele chama esse momento de a noite escura da alma. Parece que as coisas se escureceram lá dentro. Parece que não existe resposta mais. Parece que você está falando e parece que você está falando sozinho. Não parece que você está falando com alguém. E aí o João da Cruz ele fala que esses são momentos em que a gente às vezes sente vontade até de parar de orar. Porque eu estou falando com quem? Parece que eu não estou falando com ninguém. Parece que eu estou fazendo uma autorreflexão da vida. Parece que eu estou simplesmente jogando palavras para fora. Ninguém está me ouvindo. Ninguém está prestando atenção em mim. Ele fala sobre momentos de crise espiritual onde parece que Deus abandona. E aí é interessante, porque a gente tem alguns salmos que podem ajudar a gente nisso. Por exemplo, se você pega lá o Salmo 13, aí você vai ver como é que o Davi, ele começa a escrever nesse salmo. Ele começa o salmo assim: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Ou talvez a gente pode ir lá no Salmo 22, que foi o salmo que Jesus escolheu para recitar quando ele estava na cruz. E o Salmo 22, também de Davi, ele começa o salmo assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, e de noite, e não recebo alívio. A gente pode ir lá no Salmo 44, um salmo dos filhos de Coré, onde ele começa o salmo falando assim: com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade, com a tua própria mão. E aí ele vai falar das coisas que Deus fez. Aí, no metade do salmo, ele fala assim: mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste. E o inimigo está fazendo a gente bater em retirada. Eu ouvi Deus falar que o Senhor faz coisas maravilhosas, mas agora que chegou a minha vez, os meus antepassados disseram, mas agora que chegou a minha vez, eu não estou vendo. E aí nós não vamos nem falar do Salmo 88 para a gente não entrar em depressão aqui na mensagem, porque o objetivo não é esse. É o que Jesus está fazendo com a mulher. A mulher está clamando, a mulher está pedindo, a mulher está falando: Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas Jesus não lhe disse palavra. Mas isso faz parte da construção da fé dessa mulher. Jesus se cala, mas a mulher não. Os salmistas não. Davi não. Os filhos de Coré não. O israelita lá do Salmo 88 não. A
fé, ela vai sendo construída. E aí os discípulos de Jesus entram em cena, né? Parece assim, né? Pedro, muito bondoso, tipo, Jesus, olha a mulher aí, atende ela. Né? O João até com a mãozinha no coração aqui, com dó da mulher, né? Jesus, atende ela. Aí os discípulos entram em cena. Só que os discípulos fazem aquilo que eles faziam de melhor quando eles entravam em cena. Eles fazem bobagem. Olha o que eles falam para Jesus. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Jesus, não fica calado. Só que eles não estão pedindo para ele resolver o problema da mulher. Eles estão querendo se livrar da mulher. Manda ele embora, Jesus. Fala que você não vai fazer e pronto. Né? Manda essa mulher sair daqui, está incomodando a gente veio para cá para descansar, e aí essa mulher vem para cá incomodar, manda essa mulher embora. Era o que eles faziam de melhor. Agora, o que mais surpreende é a resposta que Jesus dá. Então continua imaginando essa cena aqui. Tá? A mulher está pertinho, a mulher está ouvindo a conversa, a mulher ouviu o que Pedro, João, o Judas aqui também, falaram com Jesus. Ela ouviu isso daí. Pensa o que você sentiria ouvindo essas coisas. Aí a resposta de Jesus, que ainda não é para a mulher. Jesus ainda não está falando para a mulher. Ele vira para os discípulos dele, que pediram para ele mandar embora, e fala assim: vocês têm razão. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Devia mandar ela embora mesmo, né, gente? A gente não veio aqui para isso. Meu lugar de trabalhar é lá, em Israel, com os judeus, com aqueles para quem eu fui prometido. Eu não fui prometido para essa mulher. Eu fico imaginando que eles deviam continuaram dialogando ali, entre eles, nesse sentido aqui. E a mulher está lá, pedindo: Jesus, tem misericórdia de mim. A primeira resposta de Jesus, e ainda é uma resposta indireta, porque ele não está falando com a mulher, é uma negação. Ele fica calado o tempo inteiro. Quando ele resolve falar, ele fala: não vou atender. Mas a mulher insiste. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E aqui a gente tem outro elemento importantíssimo na construção da fé: adoração. Não tem como a gente ter uma grande fé se a gente não adorar a Deus. E adoração implica não em gratidão. Adoração não implica em reconhecimento de alguma coisa que Deus fez por você, e aí por causa disso você depende dele ou precisa retribuir para ele alguma coisa. A adoração significa que você reconhece quem Deus é, independente da sua situação e daquilo que ele fez ou deixou de fazer por você. Independente se ele no começo ficou calado e a segunda coisa que ele falou foi um não indireto para você. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Criador. Ele continua sendo aquele que deve ser adorado por todos nós. E não tem como a gente construir uma fé genuína, uma fé autêntica, uma fé grande, se a gente não passar a adorar a Deus. Como essa mulher aqui. Situação que talvez a gente teria dificuldade de fazer depois de ouvir essas duas primeiras coisas. A mulher insiste. Ela sabe quem é Jesus. Ela sabe diante de quem ela está. E ela sabe que Deus é Deus. Quer ele responda, quer ele não responda, quer ele responda não. Ele continua sendo Deus. E uma grande crise de fé dos nossos tempos é quando a gente tenta moldar Deus de acordo com as nossas concepções. Quando a gente tenta moldar Deus de acordo com aquilo que a gente queria que Deus fizesse por nós.
Isso gera crise de fé na gente. Isso às vezes faz com que a gente queira abandonar Deus. Faz com que às vezes a gente queira não seguir mais a Deus, ou não se dedicar mais a Deus, ou porque Deus resolveu não fazer aquilo que eu queria, ou que eu tinha expectativa que Ele fizesse. E isso pode matar a nossa fé. Aí quando a mulher faz isso, insiste, Jesus resolve falar com ela, porque aí parece que ela passou da parte de trás da comitiva, e daí parece que ela foi para frente e se ajoelhou na frente de Jesus. Então assim, não tem mais como Jesus andar sem falar alguma coisa com essa mulher. Não tem mais como ele não responder à pergunta dessa mulher. Aí a primeira vez que Jesus resolve falar com a mulher, diretamente, ele diz isso aqui para a mulher: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Aí eu ia embora, nessa hora. Aí eu falava, vou desistir desse negócio. Por que tanta humilhação? Por que tanto menosprezo? Por que tratar desse jeito? Por que falar desse jeito? Por que não simplesmente então ficar calado como tinha começado? A primeira vez que Jesus fala para a mulher, ele nega, ele continua negando o pedido dela, mas agora ele nega de uma maneira humilhante para aquela mulher. O que você faria nessa situação? A resposta que a mulher dá para Jesus é o ponto alto da história. É assim, é onde ela vai ganhar o elogio dela no final do negócio. Ela vira para Jesus nesse momento, depois de toda essa situação, e ela fala assim: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela não se revolta, ela não se indigna, ela não desiste. A resposta que essa mulher dá é uma resposta extremamente consciente de quem ela é diante de Jesus. Ela não se enche de orgulho e fala: como é que você está me chamando de cachorro? Não. Eu sou. Isso que o Senhor está falando, na verdade, é o que eu sou. Ela tem humildade para reconhecer sua condição diante de Deus. E esse é o ponto alto da fé. A gente precisa matar o nosso orgulho diante de Deus. A gente precisa matar qualquer desejo de se autopromover diante de Deus, ou a partir daquilo que Deus pode fazer por nós, ou a partir de respostas que a gente deseja que Deus dê de alguma maneira para a vida da gente. A mulher simplesmente reconhece o que ela, eu e você somos diante de Deus. Ela fala: Senhor, o Senhor tem razão. Eu não mereço o pão. Eu não mereço receber isso do Senhor. Eu entendo tudo o que o Senhor está falando, eu respeito tudo o que o Senhor está falando, mas não tem uma migalha para mim, não tem assim alguma coisa que você vai sacudir a mesa depois de ter comido e que eu posso me alimentar, e a migalha do Senhor vai resolver o meu problema, vai resolver a minha vida, vai curar a minha filha, vai expulsar o demônio da minha filha. Nesse momento, essa mulher está completa. Ela conheceu Jesus, ela suportou o silêncio, ela adorou Jesus e ela se humilhou diante dele. Nesse momento ela está completa. A fé dessa mulher é construída, é aprovada, e Jesus fala para essa mulher uma coisa que ele jamais falou para os próprios discípulos dele: mulher, grande é a sua fé. Seja feito, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Nota, nenhum momento da história
Jesus queria humilhar essa mulher. Nenhum momento da história Jesus queria maltratar essa mulher. Nenhum momento dessa história a mulher estava abandonada diante de Jesus. Tudo aquilo que Jesus está fazendo, Ele está fazendo para construir na vida dela. E também Ele está fazendo para construir na vida dos discípulos. Porque você imagina o que os discípulos devem ter pensado depois disso aqui. Eles acabaram de pedir para Jesus mandar a mulher embora. E Jesus fala para a mulher aquilo que eles passaram 3 anos andando com Jesus, querendo ouvir, e eles só ouviam Jesus falando assim: homens de pequena fé, por que duvidaste? E aí eles faziam um negócio, Jesus falava: pouca fé. Aí Pedro andava na água, pouca fé. Ia tentar expulsar o demônio não saía, pouca fé. Jesus estava construindo a vida de todo mundo nesse momento. Está construindo a vida dos discípulos, da mulher e na nossa, até hoje. Jesus nunca quis não atender a mulher. Mas Jesus queria construir alguma coisa que permanecesse por resto da vida na vida dela. Que ela pudesse levar para sempre, não só a cura da filha, não só a resolução daquele problema específico que ela estava buscando naquele momento. Não. A partir de agora, essa mulher, ela poderia alcançar qualquer coisa no reino de Deus. Porque agora ela tinha fé. Porque agora ela tinha uma grande fé. Porque agora ela tinha entendido como é que as coisas aconteciam. E mesmo que Jesus fosse voltar para Israel, aquilo que Jesus tinha deixado na vida dela e construído na vida dela, ela ia poder carregar pelo resto da vida dela. A fé, a nossa fé, ela só pode ser construída a partir de provações. Às vezes de provações como essas, às vezes de silêncio de Deus, de crises, de momentos que a gente olha e fala: parece que eu estou falando para as paredes, parece que eu estou sozinho. Ou às vezes quando você fala com Deus, Deus fala: não. Você fica feliz, vai responder, e responde: não. Mas uma fé genuína, grande, ela só pode ser construída a partir disso aí. E aí eu queria que você pensasse comigo: qual é hoje a maior fraqueza que você tem, que você precisa que Jesus construa na sua vida para que você possa alcançar uma grande fé? Qual é hoje um ou alguns desses elementos que falta para você e que você fala: puxa, esse aqui eu preciso. Para eu ter uma grande fé, eu preciso disso aqui, plenamente, completamente na minha vida. Falta de conhecimento, frustração diante do silêncio. Às vezes o silêncio faz você desistir. Incapacidade de adoração a Deus pelo que Ele é, mesmo quando Ele não é aquilo que você gostaria que Ele fosse. Ou orgulho. Qual desses elementos você poderia pegar e trabalhar ele para que a sua fé possa ser uma fé grande, como foi a fé dessa mulher? Uma grande fé é fruto de humilde adoração a um Deus que se conhece. É só assim que a gente consegue ter uma grande fé. É só assim que a gente alcança. É só assim que isso se torna concreto na vida da gente. E aí você não precisa ficar pensando se a fé vai materializar coisa ou não vai. Você não precisa ficar pensando se a fé é fruto da dúvida que surge do coração, que anda de mão dada com a certeza ou não é. Nada disso. Você vai experimentar a fé, você vai ter isso dentro de você. Isso vai ser parte da sua vida, das suas construções, aquilo que direciona as suas decisões. Não uma coisa viajante na maionese, não um horóscopo, não. É um negócio concreto, é um negócio que realmente muda a sua vida e constrói para você.